Amém. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Podeis sentar, por favor. Quem não vai namorar hoje? Não pode mentir, né? Não pode mentir, né? O irmão fez assim, a cor da blusa, vermelho. Eu entendi. Tá certo. Podeis sentar. Quem insiste em não namorar. Pode sentar, irmãos, por favor. Apaga a luz aí, Ruiva, põe para mim, por favor. Serginho, me faz um favor, tira esse eco. Talvez é a igreja vazia em cima, esse excesso. Dá uma olhada aqui, por favor. Cebolas. Fedem? Sim. Não. Fazem você chorar. Não. Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não. Camadas. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? É curto, né? Os ogros têm camada, assim como as cebolas. Quem já acompanhou essa série Shurek aí? Quem já se divertiu bastante com seus filhos, né? Quem acha que o seu marido é um pouquinho de Shurek? Levanta a mão. Tem gente que até ficou de pé, Jesus do céu. Quem acha, agora a gente sempre fala dos homens, né? Como se só fossem os homens Shurek. Mas quem acha que também existe mulher Shurek? Existe mulher Shurek, né? Vocês não vão arrumar problema não, eu sair daqui brigado. E é o amor para revelar a princesa. Aquele burro ali que quer ser um amigo dele, até debaixo d'água, e Shurek não entende isso e perde a paciência. Você imagina alguém ogro e alguém do lado não para de falar, né? Ai, pelo amor de Deus, não é esse o saco, né? E eu separei esse trecho porque ele é um trecho que tem tudo a ver com a mensagem para a gente, dentre outros. Solta de novo, por favor, repeteco, talvez agora eles consigam entender. Nós somos como cebolas. Somos como cebola. Fedem? Sim. Não. Fazem você chorar. Não. Fede, faz Deixa chorar. eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não. Camadas. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Entendeu ou não? Vou soltar de novo. Bom, o nosso tema hoje é Shurek, né? Olha para o Shurek que está do seu lado. Tem gente que tem cara. Eu olhei aqui agora, vi uns três igualzinho. O nosso tema de hoje é Shurek. Parece até que é uma brincadeira assim, mas a palavra de hoje ela é uma palavra bem séria e bem atual, né? Uma palavra no qual eu já venho namorando ela a falar, já tem um tempo já. Eu vou falar sobre Abigail, uma grande mulher de Deus, uma mulher totalmente reverenciada, uma mulher totalmente idônea, pura, singela, que casou com um homem cujo acredito que foi o costume dos tempos. No Antigo Testamento, qualquer um que se dava de casamento não era a escolha própria, por muitas vezes não era assim. A escolha própria do cônjuge, seja o homem ou também seja a mulher, né? No Antigo Testamento se trabalhava com a questão do dote, ok? Então, desde que se crescia, as famílias se conheciam, né? Eles se apaziguavam e eles faziam um tratado no cujo qual um prometia o filho ao outro e em troca disso tinha um dote. Sempre o pai da noiva a receber. Então eu acredito que se desse opção para Abigail escolher o casamento dela e o marido no qual nós iremos conhecer essa noite, eu acredito piamente pelas experiências que a gente tem com casais, pelos cursos que a igreja pratica, pelos gabinetes que nós fazemos, pelos casamentos que já realizei, e não foram poucos, foram muitos. Eu acredito muito em que se perguntasse para Abigail se ela queria casar com um marido cujo qual fui apresentado para ela, ela diria: não, pelo amor de Deus, me livra dessa cruz, né? E acredito também que nos dias de hoje muitas pessoas não vivem à mercê do dote, né? Da colocação de uma fortuna ou de uma herança cujo qual um familiar possa receber. Mas talvez o dote hoje ele está mesclado, né? Pela carência, muitas pessoas casam na carência, entendeu? Pela vista. Tem gente, cara, que casa pela condição financeira. Quando você vai ver de um a tudo, entendeu? Casa porque era o melhor amigo, mas não servia para ser o melhor marido, ok? Tudo bem que a gente sempre diz, o marido tem que ser um amigo, né? Mas se só for amizade, né? Porque
Eu já vi espelho, Luiz, de pessoas se darem tão bem no nível da amizade, mas quando casam viram rivais. Eu falei, então por que casou? Não era melhor ser amiga a vida inteira, né? Então a gente já viu de uma a tudo, muitas experiências, e essa figura que nós iremos hoje falar um pouquinho sobre Shurek é uma figura que todo mundo conhece. Quem já viu esse filme? Só levanta a mão, por favor. Todo mundo, né? Esse cara é um ogro, né, do pântano aí, é uma figura até assustadora, e por isso é a fama dele, né? Assustadora, grosseira no falar, burro até no falar, né? Sem muito entendimento, mas ele, mesmo como um trecho do filme que nós acabamos de colocar aqui, ele diz que todo ogro é igual cebola, né? Tem as camadas, né, a ser tiradas, né? Então ninguém é ogro porque nasceu ogro. A infância nos faz, né? Às vezes a geografia nos faz, às vezes o próprio mecanismo da vida nos faz nos defendermos, né? Por exemplo, muitos de vocês já sabem, para mim dizer que eu amava minha esposa foi um absurdo, foi um céu na terra. Quando eu disse que amava ela, a gente até falou em língua juntos, né? Porque eu não tive um ambiente assim singular na minha casa para dizer sobre o amor, entendeu? Então eu tive que descobrir as minhas camadas, né? Eu tive que descobrir, e até hoje, ambiente de família, pai e mãe, essas coisas, é um pouco confusa. Não sei se você tem o seu pai e sua mãe, vive junto ainda, final de semana você tem jantar com um avô. Quer ver uma coisa? O sonho da minha filha é ter um avô. Quando o avô dela, por parte de pai, morreu, ela estava bem pequena, ela fala, ai mãe, eu sou doida para ter um vozinho e tal. E não sei se minha mãe vai ver isso aí. Minha mãe casou agora, né? E entendeu a mensagem, irmão? Não dá, minha filha não queria um avô Shurek, né? Minha filha queria um vozinho, né? Que pegasse, oi netinha, vem pra cá e tal. E é isso aí, irmãos. Então a gente se descobre camadas, entendeu? Tem uns que são rápidos para isso, tem outros que demoram. Mas a mensagem de hoje, ela não dá um fim muito bom, agradável, no qual eu queria hoje. Mas eu tenho uma palavra final para a gente não terminar ela como parece ser, ok? Então eu queria que os irmãos me acompanhassem hoje. Qual é o nosso tema de hoje? Diga Shurek. Qual é o nosso tema de hoje? Entorta a boquinha e fala Shurek. Como é que se falar perto da Bia, vai sair uma língua que a gente nunca falou, né? Pessoal, vamos lá. O nosso livro hoje é o 1 Samuel, capítulo 25, versos número 2. 1 Samuel 25, verso 2, ok? Cadê os amigos que nos visitam hoje, os 7 casais? Deixa eu conhecer assim visivelmente, ok? Aonde mais? Ali, ok, lá, mas aonde? Ok. Deus abençoe a todos, viu? Ah, vocês deram um beijo bem bacana lá que eu estava vendo na câmera. Mas varão, Shurek passou longe na tua vida. Vamos lá, eu vi por causa da blusa verde dela, bem nítida assim, né? Irmãos, ele deu um beijo em minutos na esposa dele, que eu pensei que a língua tinha entrado para dentro do estômago dela. Vamos lá, diz assim, 1 Samuel 25, verso 2. Vou ler, tá, irmãos? E aí, Beto? Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 3.000 cabras, e era época da tosquia das ovelhas. Para quem não sabe, a tosquia das ovelhas é o verão das ovelhas. Passaram o inverno inteiro, todas elas cobertas, né, com as suas lãs, e agora chegou o verão, o sol, e aí o pastor das ovelhas tosquia ela, ou seja, depena ela, tira aquele excesso de pesos dela, pelo, né, e leva ela também para pastorear em lugares onde o sol possa hidratá-las, ok? Então é um trabalho feito para o próprio cuidado da ovelha. Então era essa época, e essa época era uma época também de muitas comemorações, ok? E diz assim, o verso de número 3, o homem se chamava Nabal, o homem rico, dono disso tudo. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, misericórdia, podia ser um cara bom, né? Era um homem rude, perverso em tudo que ele fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas,
chamou 10 rapazes e lhe disse: subam ao Carmelo, vão a Nabal, envie saudação em meu nome. Diga a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e tudo que é seu. Disseram-me que é época de tosquiar, ou enquanto seus pastores estiverem por perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal algum, e nada foi roubado deles. Pergunte aos seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com o seu amigo Davi o que puder em seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram uma resposta dele. Verso 10. Quem é esse tal de Davi? Disse o Nabal, ou perguntou: quem é esse filho de Jessé? Quem pensa que ele é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar o meu pão, a minha água, a minha carne dos meus animais que abati, dos meus tosquiadores, e entregar a um bando que vem e não sabe de onde? Então os rapazes enviados a Davi voltaram e contaram tudo isso a Nabal, o que ele havia dito. Davi imediatamente disse no verso 13: pegue as suas espadas. Disse Davi, e pôs sua espada na cintura. Seus homens fizeram a mesma coisa. 400 homens, a saber, partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar as suas bagagens. Enquanto isso, os servos de Nabal foram até Abigail e lhe disseram: Abigail, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele respondeu com insultos, da forma que ele é grosseiro. Os homens de Davi foram muito bons conosco, enquanto nós estávamos lá tosqueando. Nada foi roubado durante o tempo que tivemos lá com ele no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para as nossas ovelhas. É bom que a senhora leve esse fato em considerações e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite hoje. Bom, o texto é muito fácil de assimilar, tem uma narrativa muito fácil de entendimento. Nós começamos aqui com uma época de festa. Começamos aqui com a titularidade desse homem chamado Nabal. E Nabal tem um significado que é insensato e mau. Um homem mau pela sua natureza. O seu nome já subjuga a característica e o caráter desse homem. Ele é um homem sensato, ele é um homem desequilibrado, ele é um homem mau pela sua natureza, própria natureza. Só que ele é casado com uma mulher em que a Bíblia apresenta ela como uma mulher cheia de virtude, uma mulher que as próximas páginas irá descrever para a gente que é uma mulher totalmente qualificada, uma mulher bondosa, até pela sua educação, e até mesmo muito bonita. E o texto apresenta para a gente que o nome Abigail quer dizer alegria do pai. Então você imagina que esse nome ele foi dado porque o pai de Abigail o amava muito, o amava demais. Imagine que ao nascer tem aquela escolha, né? Se for menina vai ficar agarrada com o pai, se for menino vai ficar agarrado com a mãe. Sabemos disso até hoje, o ser humano nunca mudou. Então, quando Abigail nasceu, o pai falou assim: ó, é minha menina, é a alegria do pai. Está comigo aqui não? Diga um amém bem alto. E quando nós olhamos aqui o perfil desse homem, o texto traz uma tônica dizendo que ele é um homem rico. Talvez seja isso. Ele tem tudo e diz: não preciso de ninguém, né? Seja um homem snob, né? Então ele tem a sua riqueza e o seu dinheiro e acha que não precisa mais de ninguém. E o texto apresenta números para a gente aqui: 3.000 ovelhas. Existem coisas que ele se torna mais até poderoso do que Jó, sendo Jó um homem rico também nos seus tempos bíblicos. Mas o texto diz que ele era descendente de Caleb, estragou a sua geração, porque Caleb a gente vê como um homem guerreiro, aguerrido de fé, né? Voluntário, um homem cheio do Espírito Santo, no qual é ativo em Deus e em temor com Deus. E para a gente descobrir Caleb, a gente vê que 45 anos depois, ele diz que ele continua com a mesma lealdade dele. Porém,
Parente não se escolhe, né, irmãos? Às vezes nem filho se escolhe, né? Esposa escolhe. A Bíblia diz: quem achou uma esposa, achou uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Quem acha que escolheu a sua esposa? Quem acha que escolheu? O resto foi assim, dormiu, acordou com ela do lado? Não. Imagina o susto que Adão tomou, né? Só tinha Adão, a gente não tinha mais ninguém. Aí Deus falou aí Adão, tá aí Eva. Ele falou, não tem opção, né? Mas acho que ele gostou, né? Porque para ele não tinha comparação nenhuma com outra. Então quando ele olhou e falou, osso do meu osso, carne da minha carne, vou passar o cerol, né? Fala em passar o cerol, pessoal. Quem está nos casados para sempre, por favor? Pessoal, hoje eu descobri mais uma vitamina. Esses dias me passaram uma vitamina que é frango na cozinha. Frango assado. Hoje eu estava num casamento hoje mais cedo, um rapaz falou que na casados dele tem uma vitamina chamada espada na face. Meu Deus do céu. Eu nem vou falar outra, que senão vocês vão se assustar mais ainda. Tem outra ainda mais do que essa aí. Olhe para sua esposa e diga espada na face. É morba. Olha, eu estava conversando com um líder de casais. Ele falou que na aula de casados dele, a turma é tudo jovem e as meninas têm mais fogo do que os homens. E elas que ditam as regras lá de vitaminas lá, elas criam cada coisa. Meu Deus. Mas essa espada na face ganhou. Pergunta que não quer calar. Alguém já tirou essa vitamina? Vamos lá, o nosso assunto hoje é para casais, né? Então, pessoal, o texto diz para a gente que ele era um homem perverso no verso 2. E o texto diz para a gente o que vai desenrolar na nossa história para que nós tomemos conhecimento aqui. É o que está no verso 4. Davi soube em que os seus homens, nesse momento que Davi está aqui, tomando posse e dando entendimento com o mensageiro dele, ir até o servo de Nabal para comunicar a necessidade dele, é um momento de desespero de Davi. Davi está fugido, não dos seus filhos, Davi está fugido de Saul. Saul quer pegar ele a qualquer apreço. Então nesse exato momento, se você voltar capítulos antes, é o texto em que Davi encontra esses homens endividados, perdidos numa caverna, em que vai se transformar em homens valentes, poderosos, chamados os Gaditas. E Davi pegou esses homens, de forma que acreditou neles. Esses homens eram leais a Davi. E no momento que Davi quer alimentar esses homens, porque Davi ainda não tem o seu reino fincado em Israel, e nem ainda em Judá, ele só foi ungido como rei na sua casa, e Saul está na cola dele, minha irmã, há muito tempo. E agora ele pede um favor, e esse favor é de direito dele, porque o que você mais vê, por exemplo, João 10:10, né? Ele veio para roubar, matar, destruir, mas o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, se tem ovelhas aqui, tem pastores tomando conta. Literalmente não é uma palavra pastoral, né? Uma palavra Deus tomando conta da gente, não. São pastores mesmo, que era uma profissão em Israel, tomando conta das ovelhas. Então, qual é a mensagem que Davi passa? O Nabal, um servo de Davi, vai até Nabal e fala: olha, o Davi mandou vir até aqui, porque ele pediu um direito, já que você está na festa de tosquiar, ou seja, já que você está comemorando a saída do inverno e a chegada do verão, tanto para suas hortas também agora, quanto para suas ovelhas, e já que vocês tosquiaram todas as ovelhas, e nenhum animal, e nenhum homem roubador foi capaz de pegar uma ovelha, e isso está comprovado para a gente. Por quê? Dá uma atenção aqui, ó. Veja aqui, por favor, o verso, quer ver? Vamos lá, verso 4. Pois Davi soube que Nabal estava tosquiando as ovelhas, chamou os rapazes e disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome. Paz e alegria. Olha o cumprimento de Davi. Paz e prosperidade sobre a sua família. Já pensou um rei
colocar tais palavras sobre a sua vida, meu Deus do céu, que saudação. Disseram: na época dos tosqueadores, enquanto vocês estavam tosqueando, estivemos lá perto no Carmelo, nunca fizemos mal algum e nem foi roubado nenhum. Ou seja, Davi falou: nunca fui desleal com você, Nabal. No verso 8, pergunte aos seus homens e eles irão dizer que na verdade, diante de tudo isso, que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Ou seja, Davi está dizendo assim: me chama para a sua festa. Era uma grande festa, igual na roça, quando tem uma grande colheita na roça, aí no final daquela colheita faz uma festa da roça lá, e todo mundo celebra demais. Só que os tosqueadores vão dizer, os próprios servos de Davi vai dizer para sua esposa o que está escrito no verso 16. Na verdade, verso 16, por favor. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós. Eles quem? Os servos de Davi. Sem Nabal pedir, não houve nenhuma evasão, nenhuma subtração, não houve nenhum roubo, ele não foi lesado em nada. Todas as ovelhas de Nabal foram guardadas, por quê? Porque os valentes de Davi estavam acampando ao redor do Carmelo e lá estava Nabal protegido. Palavra para casal, hein? Está comigo aí não? Então quando nós olhamos aqui, é a época do verão, é a época dele colocar as suas ovelhas a pegar o sol, é a época que tem uma grande festa, e Davi vê a fome e a vontade de comer. Qual é a necessidade de Davi? Dar comida aos seus servos. E o que ele está fazendo para Nabal? Trabalhando de graça. E ele pede lá: pô, já que você vai fazer uma festa, esquece do caldinho de feijão para a gente aqui não, né? Dá um pouco para cá. Pai, saudação pela sua casa. Quando Davi saúda a casa de Nabal, Davi está dizendo assim: reconheço que a prosperidade do Senhor está sobre a sua vida, né? Davi está dizendo a ele, em nome do Senhor, saúde e paz para toda a sua casa. Só que no verso número 10, olha aqui o Shurek aparecendo aqui, o verso número 10. Quem é esse tal de Davi? Pô, meu irmão, há um rei em Israel. O cara não tem noção, não faz noção de saber reconhecer quem é o rei dele. É como se tivesse um marido em casa e a mulher não faz noção ou não reconhece que existe um sacerdote em casa. É como uma ausência de autoridade. A autoridade está ali, mas as pessoas costumam passar por cima. Então esse Nabal, ele é totalmente descredenciado ao que é uma palavra em que ele gosta de comandar, mas não gosta de ser comandado. Ele não é submisso. Então ele diz, e isso para falar isso aqui, meu irmão, porque Davi não está no poder. Porque se Davi estivesse no poder, ele morria na hora aqui. Apesar que isso aqui vai levar os homens até a casa dele praticamente, só que ele não vai morrer porque a sua esposa é uma esposa muito sábia. Isso é interessante a gente colocar aqui. Só que o texto apresenta para a gente que ele é um cara totalmente desqualificado. E ele diz assim: quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. O que ele está dizendo? Davi veio fugido de quem? Saul. Está jogando o quê? Piadinha. Está pensando que vai se criar aqui? Fugiu de Saul, está pensando que vai criar para cá? E se você olhar o texto acima, ele está dizendo quem esse Davi pensa que é. E ele sabe quem é o pai dele, Jessé. Ou seja, ele está desonrando a unção que o próprio Deus disse para Samuel: vai para mim na casa de Jessé, que lá tem um escolhido de Deus. Então esse homem, se ele não reconhece as autoridades que Deus coloca, como é que ele vai tratar bem uma esposa? Porque eu acho que a autoridade é tudo, irmãos, é tudo. Um cara que trata bem a esposa, ele trata bem um patrão no trabalho. Um cara que trata bem a esposa, ele trata bem Deus. Tudo bem que você vai querer que eu pegue aqui na face de Deus aqui, né? Ah, se tratar bem Deus, eu sei, irmão, eu sei. Mas o cara está desprezando aqui uma autoridade de um rei. Ele está dizendo aqui, está pensando que eu acredito na unção que foi feita na casa dele? Ele não está anulando Davi, ele está anulando Deus e o profeta dos seus dias. Quem era o profeta dos seus dias? Samuel. Ele está dizendo que Samuel, o que ele fez é bobeira, ele está dizendo que Deus errou. Então ele joga tudo a ralo. E hoje ele vai jogar uma piadinha dizendo assim: hoje em dia, né, todo mundo foge dos seus senhores. Ele está descredenciando. Está olhando para Saul, esse homem perverso que tem bem essa característica dele. Tem bem a característica. Então, na verdade, a gente defende quem se parece com a gente. Então ele está defendendo Saul, por quê? Porque Saul é um homem perverso que não teme a Deus. Ele está dizendo: eu jogo do lado de Saul. E agora o verso número 11 diz assim: devo pegar os meus pães, ou seja, da minha colheita, da minha festa, a água e a carne dos meus animais que abati, dos meus tosqueadores, e devo entregar a um bando
Um bando que vem, não sabe de onde. Bando, irmãos. Você fala de bando, você está colocando uma colocação de marginal. Um bando de homens. Então olha como que esse homem, se o homem não teme a Deus, não teme homem de Deus, não tem como esperar algo melhor dele dentro de casa. O temor do Senhor, diz a Bíblia, que é o princípio da sabedoria. Às vezes as mulheres querem que os homens amem elas. Você não está errado, você está no seu direito. Mas o dia que teu marido for mais apaixonado por Deus do que você está muito no lucro. Porque você pode ter um marido apaixonado por você, mas não apaixonado por Deus. Você vai ter problema no seu casamento. Porque o homem, ele é macho, ele é caçador. Mas quando o homem tem um temor de Deus lá em cima, irmãos, ele só enxerga você embaixo, irmãos. Não estou dizendo que você está embaixo do pé dele, mas é Deus no céu, o temor dele e o respeito que ele tem na terra por você, mulher. Existem mulheres ainda nos dias de hoje que querem mais que os homens amem ela do que Deus. A gente vê diariamente, mulheres lutando para os homens entrarem na obra de Deus, mulheres lutando para os homens, sabe, terem um chamado, ativar. Eu já vi isso na minha própria casa, com um parente meu. Uma familiar minha, uma parente minha orava, ai, meu marido tem que fazer. Um dia o cara estava no encontro com Deus. Ela encheu ele de mensagem. Só porque ele pagou um pouco, ele tinha tanto coração bom para a obra, tão coração bom, que ele pagou um pouco de algumas coisas, que ele quis fazer um cardápio dele. Sabe o que ela fez? Aqui em casa você não faz isso. Olha que ausência de sabedoria, o momento. Ainda que você queira falar uma coisa que literalmente é direito seu, saiba colocar, tenha como discernir o momento para falar isso e como falar isso. O que aconteceu? Desviou. Ele e ela são nulos hoje, não faz nada e já até separaram e divorciaram. Eu acho uma tolice demais quando o marido reclama que a mulher está na igreja. Eu não estou dizendo que ela deve viver como uma beata na igreja 24 horas, mas glória a Deus, irmão e irmã, que a sua esposa, o seu marido está na casa do Senhor. Aqui você pode vir que se encontra em paz e em segurança. Ainda bem que você vem buscá-la na casa do Senhor e não num bar, numa boca de fumo, numa boate, num ponto de prostituição. Está comigo? Devia estar com Jesus. Então os rapazes voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Ou seja, Davi, fomos até Nabal, e o que Nabal fez? Tratou a gente com desprezo, com displicência, desonrou a gente, desonrou o rei, reconheceu o Senhor como nada, e ainda escolheu nada para ficar, de um rei rejeitado. O que Davi vai fazer? Davi tem sangue quente também, irmão. É um homem segundo o coração de Deus, mas aqui o texto mostra que Davi nesse momento enfureceu. Ah é? Tomamos conta do rebanho deles, não deixamos que nenhum ladrão roubasse nenhuma das suas ovelhas. Davi imediatamente vai ter uma ideia. Eu não acho muito boa, mas é ser humano, vamos lá. Olha o que Davi vai falar, no verso 13. Peguem as suas espadas, disse Davi, e pôs a sua espada na cintura. Seus homens fizeram a mesma coisa. 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram na bagagem. O que o Shurek tem que fazer, irmão? O Shurek, ele fala coisa, depois compromete a casa dele, irmãos. Olha o que esse cara está fazendo. Olha a intenção de Davi, que vai vir posterior a isso aqui. Davi quer dizimar a casa desse cara. A sua esposa ainda não tem filho. Graças a Deus que Deus não deu um filho para a casa desse homem, porque se ele é um péssimo marido, ia ser um péssimo pai. Só ia ter um prazer de colocar pai no mundo, porque o texto apresenta a embriaguez incansável dele. Todo dia o cara se embriaga. Quer ter filho para quê? Para dizer que tem descendência? Não. Filho é para ter paternidade, irmãos. E agora Davi monta os seus homens, e Davi agora está decidido a acabar com a vida de Nabal. E não somente Nabal, quem vai morrer também? A esposa de Nabal, a pobre da Abigail. E além da Abigail, as suas servas também, porque essa mulher é uma mulher muito rica. Então toda a casa de Nabal e de Abigail está agora sentenciada à morte.
por causa da atitude de um homem perverso que não teme a Deus, por causa da atitude de um homem que não sabe o que diz, que julga o que não conhece. Um homem chamado Shurek. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Esse é meu jeito, então muda. Esse é meu comportamento, então está na hora de mudar, porque a sua casa está em perigo. Quando Deus está anunciando que o exército do inimigo está vindo, é o que Deus está dizendo para a gente: existe um exército para dizimar a nossa casa se a gente não mudar. O que o inimigo vê como muro, irmão, na nossa casa é a união entre o marido e a mulher. Quando tem um marido e uma mulher unida, irmão, parece que tem uma muralha de fogo ao redor da sua casa. Agora, quando o casal está desunido, quando o casal está incompatível, um pensa A, outro pensa Z, e às vezes um pensa até como o outro A, mas não para dar o braço a torcer, pensa Z, porque não, é minha opinião, etc e tal. E Davi agora vai montar o seu exército e vai em sentido a casa de Nabal. Acompanhe comigo, por favor, verso 14. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail. Ele disse: Davi enviou mensageiros no deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele respondeu com um insulto. Os homens de Davi foram muito bons conosco. Olha eles dando um relatório. Olha o que eles falaram: os homens de Davi foram muito leais conosco. Aquela história que nós lemos lá em cima, enquanto eles estavam tomando conta das ovelhas. Nada foi roubado de nós durante todo o tempo que estivemos com ele. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as suas ovelhas. Você acredita que a oração em que a intercessão da igreja faz, a oração que os pastores fazem, a oração que um líder de célula faz, cria muros sobre a sua casa? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Você sabe que o reino dos céus, ele é um reino organizado? Organizado. Por exemplo, se alguém for falar com seu filho, vai pedir autorização a quem? Ao pai. E o mundo espiritual tem mesmo essa semelhança. Para alguém tocar em você, vai ter que passar pela proteção de uma intercessão de um líder, irmãos. Vai ter que passar pela proteção de um líder. Apóstolo Paulo são os seus discípulos. Um dos exemplos é Timóteo, filho na fé. Ou seja, Timóteo não é órfão. Ele é um presbítero, mas ele tem um apóstolo por cima dele. Ele tem uma cobertura por cima dele. Você tem noção da existência de uma igreja na sua vida? O papel de uma igreja na sua vida? Hoje eu ouvi daquele casal que, se fosse ele, nem estaria aqui, estaria com a espada na face. O casal acabou de casar hoje, após uma vida toda junta. Entraram aqui, um se converteu, o outro veio, se reataram de novo e hoje casaram. Um homem desse tamanho, zarrão assim, só foi chorar num casamento. E ele dizendo, e eu pedi para ele falar, né, umas palavras, aqueles votos trocados, né, um para o outro. Ele estava com a esposa na frente, só ficou falando: a igreja restaurou minha vida, obrigado por tudo que vocês fazem, obrigado Jesus, obrigado. Eu falei: irmão, volta com ela. E a gratidão dele foi tamanha, porque aquele momento para acontecer, ele trouxe a memória, porque ele não tem amnésia. Rossi, se você não estivesse aqui, onde você estaria? Até morto, né? Você já ouviu o que falaram a teu respeito, né? Um cara que vem para cá com uma vida toda errada, um cara que recondicionou, está com a esposa do lado. Estive falando com a Rafa esses dias, ambos são líderes de célula, ambos hoje têm uma vida ministerial. Você não tem noção, meu irmão, o que é você fazer parte de um corpo, de uma proteção dessa. Talvez eu esteja falando para homens aqui ainda não convertidos, ou mulheres não convertidas. Eu quero dizer para você que você não tem noção o quanto a sua esposa te influencia, ou o seu marido te influencia. A Bíblia diz que a mulher faz menção do marido, pois eles se tornaram uma carne só. Esses dias eu ouvi algo tremendo demais da conta. O marido que era ímpio, a irmã dizendo assim que, mesmo sendo ímpio, eles viajaram para outro estado, ímpio entre aspas, nunca congregou, nunca seguiu, mas sempre visitou, e eles estão em outro estado. E essa irmã sempre foi muito fervorosa aqui com a gente, muito fervorosa. E ela falou que eles foram para outro estado, Edson, e chegaram lá, participaram de outra igreja, um culto, aquele culto bem tradicional.
Ele olhou para ela e ela olhou para ele, e eles disseram um para o outro: estou sentindo falta de Reobote. Ela falou que aquilo animou tanto ela, porque trouxe à memória que eles são uma carne só. Então, enquanto ela buscava, ela também estava alimentando o seu marido. A Bíblia diz que o marido não deve ganhar a mulher com palavras, mas com procedimento. Quando a gente se mistura na aliança do matrimônio, nós nos tornamos uma carne só. A dor que está em você agora está nela também. Na verdade, a Bíblia diz sobre a primeira pessoa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja ele, seja ela. Começa por um, e depois a gente bota para o plural esse negócio. Não tem jeito, vai se converter, porque é a vontade de Deus. Está comigo aí não? Diga um amém, irmãos. Na verdade, dia e de noite eles nos cercavam. É bom que a senhora leve esse fardo, esse fato, verso 17, e a consideração, e resolva o que fazer, para que a sua família, e Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Olha como é que os servos de Nabal dizem: Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. O que é que nós temos aqui? Esse xurequezinho que não quer descascar a cebola e tirar gomos, trazendo um problema para sua casa. 400 homens de Davi, está com uma espada na bainha, para dizimar. Ele vai ser o primeiro que vai perder a cabecinha. Para dizimar ele, vai matar a esposa, vai matar as criadas, vai matar todos os empregados da casa, a vizinhança todinha. Todo mundo que leva a sucessão de Nabal vai morrer. E aí, perguntas, irmãos: como vou viver com um marido louco igual a esse aqui? Um marido que fala né com cré, que não mede palavra para falar, que desonra a Deus. Como uma mulher santa vai viver com um marido que diz: já vai para a igreja, já vai dar para o pastor, já vai dar, é essas coisas que a gente ouve. Como viver com o marido, irmão? Não estou querendo causar pânico aqui não, calma, que eu falei que o negócio vai terminar bom. Como viver com uma mulher ou com um marido que causa pânico assim, loucuras assim? O espírito de Nabal às vezes está sobre a cabeça de uma mulher, o espírito de Nabal sobre a cabeça de alguns homens. Eu poderia dizer: é demônio, porque não teme a Deus, irmãos. É alcoólatra, é violento. Como pode uma casa em que a mulher separa um tempo para buscar a Deus, o marido tem a capacidade de beber na sua própria casa? Um limpa e outro suja. Uma mulher que põe louvor e o marido que xinga dentro de casa. Ou ao contrário, o marido que busca e a mulher suja. Como pode? É insano. É o que está acontecendo. Abigail sensata, Nabal totalmente desregrado. Como conviver com um homem cujo qual se demonstra totalmente perdido na sua sanidade, na sua mentalidade, não dá o devido valor, não mantém a sua dignidade, não honra a aliança feita com a sua esposa, não se mantém fiel. Como pode pagar o mal com o bem? Como pode receber tanto insulto e dar tantas flores para o marido? Como pode o dia inteiro é bebida, cachaça, e à noite que é perna aberta? Como pode, irmãos? Aos dias de hoje. Vamos voltar ao tempo da escrava Isaura aqui, irmãos. Um tempo que você vai monopolizar. As mulheres agora voltaram ao tempo da pedra lascada, né? Tem que arrastar e botar uga-uga. Sai daí, seu xureque. Sai daí. Antes que Deus dizime vocês. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. Como não pagar o mal com o mal? Como ser feliz num casamento onde você não é notado? O texto mostra que há alguma anotação desse homem pela sua esposa. Oi querida, bom dia, trouxe aqui um presente, vamos jantar fora. Não, o texto vai finalizar para a gente dizendo que o negócio desse homem é algazarra, é cachaçada, é bebida, é os amigos. E Nabal, Abigail, coitada, uma serva fiel, leal, que teme a Deus, olha como é que ela vai tratar o rei. Está em casa querendo um valor de mulher, mas não, só grita: comida está na mesa, roupa está lavada. É o Nabal. Como manter-se casado se você não é notado? Diga comigo bem alto: como se manter casado se você não é notado?
Pessoal, não estou levando ninguém ao divórcio não, tá? As problemáticas do dia a dia. Como suportar a falta de um bom senso de um homem? Como suportar a ausência de uma figura masculina no lar, um sacerdote? Alguém que ora a Deus pela família, alguém que busca pela família. Como, irmãos? É a virtude dessa mulher. Aplausos e louvores para Abigail. Não pediu divórcio. O marido fez besteira, foi lá e consertou a besteira do marido, sabendo que Deus vinha recompensá-la. O marido não poderia dar nada, uma vez que ele não desejou que as cebolas fossem tiradas dos gomos dele. E se os homens não recompensam, existe um Deus no céu que diz: eu sou o seu marido. Quando Deus fala da desquitada, da órfã, da viúva, Ele diz assim: diga para as viúvas, para as órfãs desquitadas, que eu sou o marido delas. Para nós caminharmos nesse momento de fé, irmãos, e mantermos a nossa aliança casada, para não ser você amanhã o próximo na fila do divórcio, tenha o seu casamento sempre pensando que de Deus virá a recompensa. De Deus virá a recompensa tanto para ele e quanto para ela. Posso ouvir um amém? Agora no verso 18, sem perder tempo, após receber essa notícia, Abigail vai desesperada correndo, Abigail providenciou 200 pães, o que o homem não queria dar, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, bolos, passas, 200 bolos e figos, e colocou tudo na jumenta. Quando Abigail estava num desfiladeiro, montada em um jumento, avistou Davi e seus homens vindo na direção, ou seja, a morte e a intercessão bateram lado a lado. Davi está chegando para acabar com a casa de Nabal, mas a mulher intercessora, ou o homem intercessor, a mulher que não desiste de buscar pela sua família, a mulher que não desiste de buscar pelo seu marido, o homem que não desiste de buscar pela sua esposa, está lado a lado. Quem guerra vai vencer? A guerra do bem ou do mal? Eu declaro para você que é do bem. Vale a pena interceder, ainda que sua casa diariamente apresente problemas para você, ainda que diariamente um exército venha sobre a sua direção por mazelas provocadas em nossos lares. E o que que Abigail faz? Prepara tudo aquilo que o rei queria, e ela chega até o rei, e no verso 21, Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Olha como é que está engrossando. Protegemos seu rebanho no deserto, e nenhum dos seus bens se perdeu e foi roubado, mas ele pagou o bem com o... Que Deus me castigue, disse Davi, que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de quem? De Nabal até amanhã. Mas nessa casa tem uma mulher intercessora. Davi está a caminho com a sua tropa, com o seu exército. Mulher, não desista. Não desista. Somos nós que estamos na frente da trincheira. Homens, não desistam, somos nós que estamos na frente da trincheira. O que o inimigo quer é ver um casal fraco. Quando o inimigo vê um casal fraco, um Nabal da vida querendo pairar lá, ou sobre a mente da mulher, ou sobre a mente do homem, o que o inimigo quer fazer? Ele quer arrumar um jeito de ele destruir, enviar um exército sobre nossas casas. Mas não vai, porque nós estamos na trincheira. Abigail preparou o bom e o melhor, e encontrou com o rei. E o rei disse: vou dizimar amanhã, mas na casa que tem uma mulher de oração, na casa que tem uma mulher intercessora, não pega não, meu irmão, não pega não, está comigo aí não? Na casa que tem um homem de intercessão. Quando eu digo aqui Nabal, irmão, não estou dizendo apenas sobre o homem, o sexo masculino, estou dizendo, seja ele ou ela. Na casa que tem uma Abigail, seja você homem ou seja você mulher, que intercede pela sua família, o inimigo não vai avançar mais linha nenhuma. Levante sua mão, diga assim: o inimigo não vai avançar mais linha na minha casa. Qual a oportunidade que a Abigail tem agora aqui? Davi está indo matar quem? Marido dela. Qual a oportunidade? Vai lá, ele está em tal lugar, está facinho de pegar. Abigail pagou o mal com o mal? Quem aqui já ouviu alguém, um colega seu, como aquelas coisas de Luciano
de Serginho Grossman, né? Um amigo meu mandou perguntar: quem aqui já viu assim alguém dizer assim, tomara que ele morra? Ou tomara que ela morra? Quem já viu uma esposa dizer assim, tomara que ele morra? Levanta a mão os homens. Quem já ouviu uma esposa dizer? Ok. Quem das mulheres já ouviu assim, uma mulher dizer, um homem dizer, tomara que ela morra? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Poucas pessoas, mais dos homens. Os homens estão mais cruéis, gente do céu. Essa mulher mostra pra gente que a guerra não é contra a carne, não é contra sangue. Apesar de ela não ter podido escolher o marido dela, um príncipe encantado, ela foi leal. Isso que é aliança do casamento. Isso que é aliança. Se eu esperar fazer o bem só de quem me dá bem, na verdade eu não estou fazendo nada. Eu só estou retribuindo. Eu estou dando o que estão me oferecendo. Mas agora, quando eu faço aquilo que me negam, essa é a minha essência. Essa é a minha raiz, essa é a minha verdade. Eu não recebo, mas mesmo assim não deixo de ser o que eu for, porque nasci para ser isso. Boa noite. Boa noite. Ela poderia muito bem entregar agora todo o planejamento. Ó, senhor rei, está aqui a oferta, poupa minha vida, está aqui. Ó, vai lá que o Nabal está em casa agora. Vai não. Olha o que ela vai dizer. Está comigo aí não? Está comigo ou não está? Então Davi tinha acabado de dizer no verso 22 que Deus me castigue severamente. Davi, meu irmão, chamou para si uma maldição. Se aquilo que ele estivesse fazendo não fosse da vontade de Deus e fosse injusto. E ele diz, Deus me castigue severamente se eu deixar um homem e um menino morto na casa de Nabal. Ele desonrou o rei, irmãos. O rei aqui, meu irmão, tem a tipologia de Davi homem, mas Davi também na divindade representando Deus, o rei dos reis, ok? Imagine só, você homem que está aqui, quantas vezes você desonrou Deus? Imagine quantas vezes Deus mandou um exército para destruir a sua vida e tem uma intercessora do seu lado. Imagine, Luiz, quantas vezes você provocou a ira de Deus. Você, mulher, imagine você, mulher, quantas vezes você provocou a ira de Deus e você também tem um marido do teu lado que intercedeu pela sua vida. Olha aí. E no meio do caminho. Meu irmão, sabe o que é violência? Presta atenção. Gênesis 38, verso 9, por favor. Gênesis 38, verso 9. Gênesis 38, verso 9. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho. E não queria ser o herdeiro, por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, de modo que evitava que Tamar tivesse um filho, que pertencesse ao seu irmão. Antes do 10, Onã aqui, ele é o irmão mais próximo do que morreu. O irmão dele era casado com Tamar, e pela lei do Pentateuco, o primeiro irmão a suscitar a descendência seria o irmão primogênito, mais colado, mais perto. Então o Onã, ele tem que, de forma obrigatória, como rege a lei, casar com a irmã do seu irmão falecido, para que ele possa dar continuidade ao nome do irmão que morreu. E o que esse cara aqui faz? Ele tem relações sexuais com a ex-esposa do irmão, que agora é esposa dele, biblicamente, e na hora de largar o semizinho, o espermazinho que você conhece, sabe o que ele faz? Joga na terra, de forma egoísta, pensando só nele. Não quero um filho, mas não era para ele, o filho era para suscitar a descendência do irmão. E olha como é que Deus enxerga essas coisas. Veja bem o que diz o verso 10. Olha o que o Senhor faz. O Senhor, porém, considerou maldade da sua atitude, por isso também tirou a vida de... Então você acha que Davi ia lá tirar a vida de Nabal porque Davi queria? Era o próprio Deus suscitando isso em Davi. Deus não gosta de covardia. Já pensou, homem, se você está me olhando aqui com um rostinho bonito, mas você dá um sacode em casa na sua esposa, não é um sacode desse que ela talvez gostaria não, mas você é agressivo com a sua esposa, você é um cara violento, olha o que Deus pode fazer com você. Deus pode lhe matar. Você pode ter um infarto, você pode morrer, ou vice-versa, porque Deus, Ele é pela felicidade do casamento. Em Coríntios capítulo 7, o texto diz, Deus nos chamou para a paz. Se você não dá um porto seguro para sua esposa ou para o seu marido, cuidado, talvez seja hoje o último aviso de Deus.
Olha o que esse homem fez. Esse homem foi totalmente incondizente, quebrando princípios bíblicos. Ele tinha relações sexuais, jogava o sêmen na terra. O que Deus fez com ele? Deus matou ele. Por favor, olha outro texto, Malaquias capítulo 12, verso 16. Um texto muito conhecido, muito utilizado para falar sobre divórcio. Olha aqui, Malaquias capítulo 12, verso 16, por favor. Dá uma olhada para o altar, por gentileza. Pois eu odeio o quê? Divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Divorciar de sua esposa é cobri-la de crueldade. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Então o texto trata o divórcio como se alguém tivesse cometido uma infidelidade. Está mais acima, está abaixo. Todo o contexto é isso: o homem traiu, a mulher traiu. Ou seja, aí no verso 10, no verso posterior, 17, tem um resultado da traição. Dá uma olhada, por favor. Verso 17. Ruiva, faz um favor para mim, bota na versão NTLH no 16. Desculpa, versão NTLH no 16, por favor. Vamos mudar a versão. Pois eu, o Senhor Todo-Poderoso de Israel, odeio o divórcio e odeio o homem que faz o quê? Uma coisa tão cruel assim. Vê se você acha uma versão, eu não sei se é NTLH que eu coloquei aqui, ou King James, ou corrigida, atualizada, que o homem violento, ele diz sobre o homem violento. Legal, dá para entender agora. Pois eu odeio o divórcio, também odeio aqueles que cobrem as suas vestes de violência. Deus odeia o xureque, se não quiser descascar a cebola. O homem violento é como se tivesse divorciado. Para Deus é a mesma coisa. Então violência moral, violência sentimental, violência abusiva, violência física para Deus é um divórcio. Agora tem cabimento a tua esposa chegar lá na delegacia e falar Lei Maria da Penha, e o cara carrega uma Bíblia debaixo do braço? Isso é um inferno. Está comigo ou não? Claro. Pastor, vim para o culto de casais. Exatamente, irmãos. Exatamente, irmãos. Se você quiser fazer alguma coisa extra, isso que está acontecendo aqui, você tem alívio para fazer em casa. Mas olha o que Deus espera de um casamento. O homem violento, o homem que só joga insulto, Deus considera ele como um homem divorciado, tem a mesma maldição. Quantos Nabais, irmãos, nós estamos tendo nos nossos séculos de hoje? Todos os dias existem mulheres morrendo de agressão dos homens. Todos os dias, o que tem mais acontecido hoje, não sei se a mídia ajuda ou atrapalha, mas feminicídio hoje parece que quanto mais mexe, mais aparece. E isso não está fora das nossas 4 linhas aqui. O que já bateram de gabinete lá para dizer o que eu estou pregando aqui, não estou pregando por causa disso. Já tem até tempo já. Estou pregando porque essa palavra já havia até comentado com os pastores. O último culto de casais, não fui eu que ministrei, já estava isso aqui há um tempo no meu coração. E se você veio, porque Deus te trouxe no dia certo, na noite certa. Então o divórcio e o homem violento. Agora para você talvez violência só física. Irmãos, existem homens que têm violências sexuais. Eu peguei um caso de uma jovem aqui na nossa igreja, que ela casou, o marido não queria ter sexo na vagina dela. Ele queria ter sexo anal. Isso é um estuprador. É um estuprador. Isso é um abusador. Ele tem alguma fantasia ou alguma coisa não curada lá atrás nele, que ele está dispensando agora na mulher da sua aliança, da sua lealdade e fidelidade. Está falando sobre casal, irmãos. Sexo é para ser conquistado, irmão, não obrigação. Não obrigação. Obrigação você joga sozinho, irmão. Agora quando é conquistado, a bola rola para o campo todo, irmão. É ou não é? Aí tem espada na face. Tranquilo. Tem frango na cozinha. Aí tem tudo, irmão. Até frango passarinho. Tem até um kit calabresa. Ó. Tá comigo aí, não? Já era, né? Agora já era, né?
Sabe qual é a fama do Shurek? A fama dele é resgatar a princesa do seu castelo com um verdadeiro amor. Então imagine um cara que não tem nada, pela sua natureza, vem do pântano, não lidar com gente. Eu tive um padrasto que foi nascido e criado em orfanato. Ele me criou durante 20 anos. E hoje eu entendo. Tu lembra do meu padrasto, Rosa? Araci? E eu entendo hoje. Ele foi criado em orfanato, sem pai, sem mãe, sem nada. Ele nunca teve uma demonstração de afeto. Nunca teve pra gente. Nunca deixou faltar a comida. Éramos porcos apenas. Mas nunca ouvi dele eu te amo. Nunca ouvi um abraço. Tinha tudo para reproduzir isso. Talvez a gente espera isso. Assim como ele foi criado no orfanato, não teve nem pai nem mãe, e vai dar o quê? Como é que eu vou dar se eu não tive? Irmãos, a gente se converteu, irmãos. Nós temos a pessoa do Espírito Santo. Espera aí, Gálatas não está de enfeite não, irmão. Existe em Gálatas uma árvore dizendo paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança, amor, fé, bondade, longanimidade. Irmãos, essa árvore tem fruto dando todo dia. Boa noite, igreja. O Shurek, ele tem que desfazer da sua origem, esquecer a origem dele. Não é porque eu fui criado no pântano que eu tenho que viver como animal. Hoje eu vivo no palácio. Precisamos ter comportamentos mudados. Agora a serva de Deus, Abigail, ela roga a Davi, presta atenção o que ela vai dizer no verso 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se encurvou diante dele com o rosto em terra, caiu aos seus pés. E olha o que essa mulher vai dizer: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a tua serva tem para dizer. Irmãos, o marido cospe na cara do rei. A mulher dobra o joelho nos pés do rei. Quantas casas a gente vê os maridos ou esposa insultando a Deus? Deus o quê? Esse negócio de Bíblia aí. E a gente tem que vir aqui para tirar a vergonha da nossa casa, dobrar o nosso joelho no altar e falar: Senhor, perdoa a minha casa. Senhor, perdoa meus filhos, Senhor. Perdoa a minha esposa, Senhor. Perdoa o meu marido. Você está tirando, você está entendendo que esse lugar é o lugar de nós tirarmos insultos, em que nossas casas se apresentam perante a Deus. Tem alguém comigo nessa noite aí, não? Nabal é um homem perverso. Não dê atenção a ele. Olha, meu irmão, que mulher intercessora. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenho certeza de que tão certo, no verso 26, o Senhor vive, tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que impediu de matar e vingar com as suas próprias mãos, que todos os seus inimigos, o que procuram matá-lo, acabem com Nabal, não o Senhor. Verso 27, aqui está meu presente que tua serva trouxe. Verso 28, por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as suas batalhas, que o Senhor livre de todo o mal durante a sua vida. Olha essa mulher intercedendo, enaltecendo o coração do rei, dando credibilidade ao que foi feito na vida dele. Quando o Senhor tiver feito tudo isso que prometeu e tiver colocado o Senhor como líder de Israel, não haverá uma consciência de tristeza e de peso de ter derramado sangue e vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito coisas grandes em favor do seu povo, lembre-te da tua serva. Olha que lição dessa mulher. Não precisa derramar sangue, apesar de ele merecer, mas o Senhor vai chegar lá no pódio e vai carregar esse peso de Nabal. Deixa essa afronta para lá. Está aqui a minha oferta, a minha oração, a minha intercessão. Alguém pode levantar a mão sobre a sua casa ou dizer assim: Senhor, tira o insulto que a minha casa te apresentou. Está muito fraco. Diga: Senhor, tira o insulto que a minha casa, que a minha família, que os meus lhe apresentaram. Essa é a intercessão dessa mulher. Ela pede, roga ao rei, enaltecendo a ele, dizendo que ele tem todo o poder e não vale a pena ele manchar. Ou seja, o que ela está dizendo: o que é de Nabal está guardado. Nabal já tem o que ele merece. Afinal de contas, um fruto não cai muito longe do pé da sua árvore.
Vemos casos e casos e casos de mulheres dando continuidade na sua vida após os homens, tanto ele quanto ela, que eram maus, morrerem e dando continuidade. Deus vai dar um direito de toda Abigail ser feliz. Vou falar mais uma vez. Deus vai dar um direito de toda Abigail ser feliz. E caso o xureque de plantão não queira tirar os gomozinhos da cebola, teu dia está contado. Foi para essa noite que o Senhor te trouxe. Boa noite. Ou muda ou Deus vai dar felicidade. Os gomos estão aí da cebola para ser tirado. Esquece esse pântano. Vamos viver um palácio como príncipes, como princesas do Senhor. Vamos orar e interceder pela nossa casa. Quando Abigail chegou na casa, após dizer isso para Davi, qual foi o apelo dela? O apelo dela foi assim: lembra-te de mim quando o Senhor estiver como rei de Israel. Davi guardou isso. E ela vai para casa. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava enfurecido, oferecendo um banquete digno de rei. Olha só, no verso 36, ele se divertia, estava muito bêbado, de modo que ela só contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Enquanto a mulher vai buscar pela casa, o cara está sujando a casa. Ei, cadê os homens do tigrinho aí? Joguinhos. Cadê vocês que têm manchado a casa? Cadê os homens das pornografias aí? Cadê vocês? Nabal, ou os Nabais que estão aqui hoje, tira mais um gomo para Deus acessar e curar o seu interior, ou os seus dias estarão contados. Deus hoje separou uma noite de casais para nós aliarmos a nossa casa e vivermos como um príncipe no jardim dele. A mulher vai lá buscar pela casa, dá salvação ao marido sem ele saber. E o que o cara está fazendo? Banquete na sua casa, orgia na sua casa. Quando ela chega em casa, Caio, ela fala: não vou contar nada. Por quê? Vai falar para o homem bêbado, vai entender o quê? Ô marido, você tem que ir para a igreja. O cara está bêbado. O cara vai à igreja, o caramba. Vai fazer isso tudo. Vai fazer isso tudo. Olha para sua esposa e para o seu marido que está do seu lado e fala assim: se não tirar o gomo, seus dias estão contados. A palavra de hoje é para salvar o que está perdido. Então, quando ela chegou em casa, Nabal estava fazendo um grande banquete. A esposa buscando e o marido indo no futebol em casa. Que bacana, né? Um vai em busca do céu e outro abre a porteira do inferno. Oh, Jesus! Uma abre a Bíblia, outra abre páginas de pornografia. Tem alguém brincando com Deus. Já é maduro o suficiente. Poxa, pastor, mas eu pensei que o culto de casais seria uma coisa assim, uma bitaquinha, legal. Faz em casa. Você está livre para fazer isso em casa. Hoje a palavra é postura. Postura. Verso de número 37. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Está piorando, Nabalzinho. Bebeu a noite toda. Acordou, a mulher falou assim: senta aí, por favor. Enquanto você estava com as suas palhaçadas, mostrando a sua fama para as negas, eu estava lá intercedendo ao rei pela nossa família. E só não chegou espada aqui na nossa casa, porque eu fui lá e fiz o que era para você fazer, sacerdote. Quando ele ouviu isso, deu um choque nele, uma alteração na sua pressão. Ele caiu, zonzo tanto, e o texto diz que tem um mal súbito, em que a gente conhece como um infarto nele, ficou todo torto. Todo torto. Olha como é que Deus faz. E aí, pessoal, vamos brincar ou vamos dar a mão para caminhar junto? Tá novinho. Tem kit panela que o outro vai usar, fica tranquilo. Egredom novinho. Tá comigo ou não tá? Devia estar com Jesus, né? Olha o que vai acontecer no verso 38, por favor, irmãos. Passados cerca de 10 dias,
O Senhor feriu e ele, Deus matou Ornã, Deus matou Nabal, e Deus está procurando o próximo. E Jorge? Lembra que eu falei que a história é essa? Não tem como mudar. O que vai acontecer agora? Vai acontecer agora que a mulher ficou desimpedida, né? A mulher muito bonita, atraente, como o texto traz para ela. Alguém vai dizer para Davi: Davi, Nabal morreu. Ah, Nabal morreu? Cada um tem o que merece. Manda flores para ele. Manda flores, mas traz a flor que ele não cultivou para mim. Quem vai casar com Abigail? Davi. Gerou com Nabal? Não gerou com Nabal, mas vai gerar com Davi. Não é para ter homens e mulheres infrutíferos na presença do rei. Só que Deus não vai dar bênção a um lugar no qual é desigual. Olha o que o texto diz final para a gente, verso de número 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor. Davi soltou foi fogos, que vingou com o insulto que recebi de Nabal e impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para se casar com ele. Ela se encurvou no verso 41, com o rosto em terra, e respondeu: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com o rei Davi. Como sua serva, lavarei, ou para lavar os seus pés e dos seus servos. Essa mulher estava doida para servir um casamento, mas não tinha oportunidade, porque toda vez que ela queria honrar o marido estava embriagado. Toda vez que ela queria bater um papo com o marido estava com a roda dos escarnecedores. Essa mulher agora, Deus deu para ela. Ela poderia ter abandonado a casa dela, poderia ter falado: ah, o meu marido é um insulto, eu casei errada. Mas se tivesse acontecido isso, ela não teria conhecido o Davi. Bom, eu quero falar da minha aplicação aqui. Deus não precisa levar outro. O Davi, ele tem duas tipologias. Diga para mim, Davi tem duas tipologias: Davi como homem e Davi como rei. E aonde eu quero aplicar aqui? Você entrou aqui como Davi como homem, mas Deus não quer dar sua Abigail, seja homem ou mulher, para outro. Deus quer transformar você. Lembra do vídeo que nós trouxemos aqui? É só tirar o gomo, deixar Deus acessar essa cebola. Tem esperança para você. Tem esperança para o seu casamento. Diariamente a gente vê pessoas dizendo assim: ó, querem me divorciar, querem me divorciar. Eu me sinto envergonhado, porque conheceram a Cristo, tiveram acesso à palavra e ainda assim não sabem resolver os seus conflitos. Quando a gente pensa que é um texto comum de olhar Mateus capítulo 7 e ver a casa da rocha e da areia, a gente vê que fenômenos inesperados combatem aquela casa. E todo mundo diz: eu estou com Jesus. Não é levantar a mão dizendo que está com ele enquanto não tem chuva. É no dia da enchente você dizer: eu ainda estou com Jesus. É no dia que o teu cônjuge, seja ele ou seja ela, dizer assim: ó, para mim não dá. Aí você vai dizer para ela assim: ó, eu vou lutar. Eu vou lutar. Ele e ela pode até dizer que não quer e não dá, mas você tem direito de lutar. O casamento é seu. Lembra, pelo menos 50% você já tem. Se vocês são dois, uma só carne, se dividisse, se desse para dividir, se tivesse margem, era 50%, mas não tem. Mas vamos usar essa numerologia aqui. Então, se o teu marido quiser divorciar, você tem 50%. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, não tem divórcio. 50% ninguém é eleito para nada. Só 50,01. E se você der essa margem é porque você quer. Posso ouvir um amém? Só mais alto um pouquinho assim. Levanta sua mão e diga: não abro mão do meu 50%. Ah, levanta a mão lá em cima, por favor. Diga: não abro mão do meu 50%. O que Deus quer da gente? Mudanças. Mudança, sabe por quê, irmãos? Agora eu vou falar das experiências aqui, 2 minutos e terminamos. O que eu já ouvi, e o que eu já vi de pessoas casarem, eu sou contra o divórcio. Minha opinião é essa: sou contra o divórcio.
não tem como apoiar um divórcio, não tem uma base bíblica para isso. Mateus 19, você vai ver que quem divorciou, fique como está então, ou seja, viva como eunuco para o Senhor. Não quero mexer aqui nos emocionais de quem já divorciou e casou novamente, você e Deus. Eu sempre dou um conselho: não faça isso estando atuante aqui na obra, vai dar ruim para você. Vai dar ruim para você. Mas preste atenção, se nós estamos trabalhando aqui nessa noite hoje, olhando um conceito de uma mulher, olhando a interação de uma mulher, a entrega de uma mulher, e olhando um homem totalmente obsoleto, um homem com tamanha discrepância, ausente em tudo. E se nós estamos olhando a figura do nosso Shurek aqui, o Shurek deixou para a gente uma mensagem bíblica da cebola, ele dizendo: é só tirar o gomo, dá para deixar de ser ogro, dá para deixar de ser chata. A Bíblia diz que morar com uma mulher rixosa é melhor morar no deserto. Não é só homem não, irmãos, que é Nabal não. Tem mulher que não deixa o marido em paz, irmãos. O cara não tem paz. Eu sei que o cara é casado, mas o cara não pode fazer uma coisa toda hora onde está, me falou, etc. Irmão, isso é uma prisão, pelo amor de Deus, cara. O casamento, a base do casamento é a confiança, irmão. Se não confia, vai casar para quê, irmãos? Tem que acreditar: a bateria acabou, o pneu furou. É melhor acreditar que tem um marido falando a verdade que um marido crente mentindo, irmãos. E se ele estiver mentindo, ele é Nabal da bola da vez, deva passar o cerol nele. Ou se ela estiver mentindo, é ele. Deixa, irmãos. Tudo que fizerem contra você no seu relacionamento, vai dar conta com Deus, sim ou não? O teu papel é fazer o quê? Continuar intercedendo, continuar ainda buscando pela família. Hoje à noite a gente tirar alguns gominhos aqui, seja homem, seja mulher, ou seja o casal. Qual o casal que tem gomo para tirar para não acabar? Vem para o altar, por favor. Qual o casal que quer tirar gomos em casal? Vem egoísta não, só eu não. Ninguém erra sozinho também não, tá, irmãos? Vamos tirar um gominho hoje? Vamos tirar um gominho? Vamos tirar um gominho. Todo mundo sabe por que vai vir. Não vem pela formalidade não, irmãos. Ou talvez não seja você um mentiroso, sabe que tem que tirar, mas não vem porque não quer dar o braço a torcer, queria outro tipo de palavra. Ah, para aí, irmãos. Para aí, nós estamos aqui para evitar divórcio hoje, nessa noite. Evitar que pessoas tão lindas saiam dos seus pântanos e vão morar dentro de um palácio, irmãos. Nós estamos aqui hoje para ministrar, deixa as galerias acesas. Nós estamos aqui para ministrar hoje, irmão, que em nome de Jesus, não vai precisar de outra mulher não, nem outro marido não. Você vai ser feliz com essa pessoa. É só tirar o gomo, irmãos. É só tirar o gomo. É só tirar o gomo. Dá a mão para sua esposa. Os pastores, por favor, ministram com eles aí, ou pode subir aqui para orar, por gentileza. Oração bem breve. Pai, nós oramos nessa noite hoje, apresentamos a nossa aliança. Vimos uma história agora assustadora, uma história de um homem por tratar a sua esposa de forma desleal, incompatível com aquilo que o Senhor esperava. O Senhor dizimou a vida desse homem. O texto, ele deixou bem claro que o Senhor foi o que matou esse homem. Não queremos morrer, Senhor, de forma precoce. Talvez não seria a morte, mas seria a morte do casamento. Não queremos que o nosso casamento morra. Poderíamos ficar vivos, mas perambulando por aí. Mas após conhecer a esposa, a mulher da nossa vida, Senhor, Deus, tira quantos gomos for necessário hoje, nessa noite hoje. Tira todos os gomos, Senhor, ainda que deixa a gente raspar, ainda que deixa a gente ainda tomar decisões cruéis. Aquilo que o Senhor não quer, Senhor, mexe lá no nosso interior, tira da nossa mente todo bloqueio, do nosso coração, todo bloqueio, nos torna sensível hoje como um menino diante do Senhor hoje. Não vai haver morte, não vai haver divórcio, essa casa vai prosperar. Não precisa trocar, não precisa mudar de endereço. A bênção já foi designada para a sua casa. A bênção já foi designada para o seu lar. Não é mudando que as coisas resolvem, e nem morrendo, mas é mudando um coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, Senhor, nessa noite. Oh,